Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma Rocha Manaus e hoje minha convidada é Vanessa Alfaia. Tudo bem, Vanessinha? Tudo bem, graças a Deus, muito feliz de estar aqui com você, com vocês, né? Nesse programa maravilhoso, nesse podcast aí que está cada dia crescendo mais, trazendo tantas gentes importantes. E eu estou feliz aqui de poder estar aqui e falar um pouco do meu trabalho, do que eu estou fazendo hoje em dia, que é disseminando o Evangelho do Senhor Jesus, que é falar um pouco do meu ministério aqui para vocês conhecerem. Olha só, você nasceu em Quari, né? Foi criado em Maraã, lá no Rio Rio Juruá, Japurá, Japurá, desculpa. Japurá. E depois veio para Manaus, né? Casou-se com o saudoso Klinger, Sim, né? sim. Você também cantou música de boi, não foi isso? Toadas, alguma coisa assim? Isso mesmo, eu canto desde 15 anos. Meu pai sempre trabalhou com festa no interior, né? Lá no interior sempre cantei, sempre, todos os ritmos. Quando eu vim para Manaus, eu casei, conheci o Klenger e como ele era cantor de boi, ele me inseriu no boi. Ele que me levou para cantar boi, para cantar as toadas, para me tornar uma cantora de boi, né? Ao passar do tempo, ele e também Arlindo Júnior, né? Que me ajudou muito, lançou o meu CD. Arlindo Júnior gravou um CD de toadas no estúdio dele, ele tinha um estúdio na época. E aí eu me tornei uma das cantoras de toadas, né? Eu tive essa abertura, né? Porque era meu sonho realmente, né? Eu era do interior e meu sonho era vir para a capital, me tornar uma cantora famosa, uma cantora reconhecida. Acho que todo sonho de todo artista é esse, né? E quando eu vim para Manaus e Deus assim me apresentou o Clinja, né? Porque acho que sem ele acho que eu não teria conseguido alcançar o meu sonho, né? Que era principalmente levar esse ritmo do norte, né? Esse ritmo que a gente tinha tanta paixão, né? É um ritmo que realmente tem um calor assim que as pessoas se apaixonam porque retrata a cultura, né? Retrata a cultura aqui do Amazonas. Então a gente fazia isso com muito amor, né? Para representar o Amazonas. E aí eu participei de muitos bois de Manaus, Carnaboi, gravei um CD de toadas, né? Era dançarina também, eu era cantora dançarina, né? Que eu Ou gostava seja, de o pacote cantar. completo. Eu gostava de cantar, gostava de dançar. E ele me ajudou muito, né? Me ajudou muito para me chegar até onde eu consegui chegar, né? Porque a gente sabe que a mulher, né, para se inserir assim no boi, né? Porque o boi é mais masculino, tem mais cantores, né? Então para a mulher sempre foi mais difícil ser uma cantora de toadas, né? São poucas as que tem, né? Então ele que era Colocou você nesse caminho, né? ele que me ajudava Muito bem, isso. agora vamos falar um pouco da tua vida atual, né? Desse momento que você vive. Como é que é essa mudança? Como é que está a vida depois que você se dedicou ao gospel? É verdade, isso faz 2 anos, né? Faz 2 anos que eu decidi realmente me dedicar ao evangelho, né? Não só ser uma cantora, né? Eu não me converti para me ser uma cantora gospel. Claro que isso é consequência, né? Porque vai ser, mas eu me converti por causa do Evangelho do Senhor Jesus. Porque o Evangelho, a Bíblia mesmo, ele é um manual de vida, né? Eu acho que para qualquer pessoa que quiser realmente viver bem, seguir o que Deus quer para sua vida, tem que ler a Bíblia. A Bíblia ali está tudo que tem ali na Bíblia é o que realmente o ser humano ele deve fazer. E eu me apaixonei pelo Evangelho, me apaixonei pela história de Jesus, né? Que era um homem realmente com muitas qualidades boas, né? Conheci os frutos do Espírito, que é o amor, a paciência, a benignidade, coisas assim que eu realmente não tinha na minha vida. Então eu me apaixonei por isso. Deus colocou no meu coração essa vontade de ser uma divulgadora do evangelho, de ser alguém, de mudar de vida, mudança de vida, né? Porque se você não tiver uma mudança de vida quando você se converte, você não está se convertendo, você tem que mudar de vida, você tem que buscar uma mudança completa. E foi isso que eu busquei na minha vida, eu decidi, né? Porque é uma decisão também, né? Eu decidi há 2 anos atrás me dedicar a isso. Foi quando eu me afastei do secular, eu me afastei de uma maneira, vamos dizer assim, que brusca realmente, até de pessoas que eu amo, assim, eu tive que me afastar para me firmar,
para me firmar, porque eu sei que eu não conseguiria, porque tinha vícios também, que eu gostava de beber, eu gostava de festa, né? Porque quando a gente canta na noite, não tem jeito, né? Você se envolve com os vícios, com festa, e ali se torna, né? Só que eu queria mudar o meu estilo de vida. Eu digo, não, Deus, eu não quero isso para minha vida, eu quero conhecer a Ti. E a Bíblia fala que você só pode conhecer a Deus se tornando uma pessoa pura, né? Uma pessoa que se santifica, né? Claro que ninguém é perfeito, né? Mas cristão significa pequeno Cristo, que você tem que ser um exemplo de Cristo. Então, Cristo se tornou ali o meu influenciador, porque assim como no secular, alguém me influenciava, né? Um cantor famoso, alguém famoso me influenciava. E aí, a partir daquele momento, Cristo foi meu influenciador. Eu queria ser igual a Cristo, buscar aquilo, sabe? De uma maneira, queria assim, me aprofundar na palavra de Deus. Então, por isso eu me afastei para me estudar, fiquei ali na caverna mesmo, ali estudando a palavra de Deus, me focando, para que quando eu pudesse, quando fosse a hora mesmo que Deus dissesse, não, agora vai para o mundo, que o Evangelho fala, né? A última coisa que Jesus falou nessa terra foi para disseminar o Evangelho por todo o mundo. Então, o dever do cristão é esse, é levar o Evangelho para qualquer parte, para qualquer lugar, para qualquer pessoa. Então, eu tive que mas como tudo na vida, a gente tem que ter um preparo. E eu fui buscar esse preparo de conhecer o Evangelho, de estudar, de me aprofundar para que eu pudesse falar do Evangelho, né? Chegar em qualquer lugar e falar do Evangelho. Porque é algo muito espiritual, né? É diferente, assim, de tudo. Quando você se converte, quando você se volta para Cristo, é algo de dentro, é algo sobrenatural, espiritual, né? Então não é nada aqui, né? É algo além daqui, Muito no bem. sobrenatural. Olha só, em 2023 você lançou um repertório totalmente voltado para o gospel, né? Conta um pouco sobre esse projeto. Isso mesmo, eu digo assim que quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, tudo é direcionado por Ele, né? Não é nada mais nós, é Ele que comanda, né? Porque a gente aceita Ele como Senhor e Salvador. Então Ele se torna o Senhor. Então Ele tipo se torna a pessoa que conduz ali, a pessoa que entregou a vida para Ele para saber o que fazer. Então, eu realmente, quando eu me converti, eu não sabia o que fazer. Eu digo, meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer? O que eu vou cantar? Como é que vai ser, né? Eu não podia fazer qualquer coisa. Então, eu fui orar e pedir de Deus, Pai, me entrega alguma coisa, uma composição, alguma coisa, porque eu não quero fazer nada de mim, eu quero fazer de Ti. E foi quando eu fiz a composição Onde Sempre Quis Estar, que fala, é como se fosse o meu testemunho de como eu me converti. E eu gravei um videoclipe que está em todas as plataformas digitais, foi uma composição minha. E aí, logo em seguida não, depois de acho que depois de um ano eu gravei os meus próximos louvores, que foram composições bíblicas mesmo, de composições de estar ali fazendo devocional, Deus me entregar aquela composição, falando daquele livro, porque o que Deus falou comigo, assim, eu queria aprender versículos da Bíblia, só que a Bíblia é uma coisa muito vasta, muito extensa. Eu dizia, meu Deus, como é que eu vou aprender, como é que eu vou decorar um versículo da Bíblia, porque não consigo, parece que alguma coisa me travava. Aí eu disse assim, Deus, então me entrega composições para que eu possa levar para as pessoas versículos bíblicos para que elas possam decorar. Foi quando eu fiz algumas composições que falavam da Bíblia mesmo, da palavra de Deus. A partir dali, eu comecei a decorar através dos louvores, né? Decorar os versículos. Que o primeiro louvor foi o Verbo, né? Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo e o Verbo se fez carne. E esse louvor, ele fala do livro de 1 João e João. Foi o primeiro louvor que eu compus. Foi o primeiro momento seu dentro do gospel, essa composição? Foi um louvor que eu fiz ali, fazendo devocional, falando com Deus, que um louvor assim que Deus me entregou esse louvor para que eu
possa, assim, mostrar para as pessoas que elas podem decorar versículos, que elas podem decorar através do louvor, porque fala muito do amor de Deus, esse louvor, do quanto Deus nos ama, porque o amor de Deus, ele é tão grande por nós que dá até vergonha de saber o quanto é grande o amor dele por nós, porque mesmo a gente sendo infiel, ele continua fiel, ele continua abençoando, mas quando você é fiel, de verdade, aí a história muda, porque aí você agrada ainda mais o coração de Deus. Então, são coisas que eu aprendi, né? Que o amor de Deus, ele é tão grande que você sendo infiel, ele tá ali te abençoando, te protegendo, mesmo assim. Mas que a gente deve ser fiel, né? A gente deve ser fiel acima de tudo, porque só que é difícil, né? É aquela coisa, né? É uma luta diária, né? Porque a gente sabe que a nossa carne, ela é pecaminosa, né? Nós nascemos aqui no pecado. Eu fico olhando assim, a criança, por exemplo, a criança, que a criança mais quer fazer coisa errada, né? Não tem jeito, você tem que estar toda hora brigando, vigiando a criança ali que ela quer fazer uma coisa errada. Por quê? Porque nós já nascemos ali no pecado, a gente nasceu naquela carne pecaminosa de querer fazer o errado, né? Mas buscar o certo, que é a luta, né? Que é uma luta diária. Mas quando você encontra esse amor, né? Esse amor tão grande que te faz fazer as coisas sem reclamar, te faz fazer as coisas assim com vontade mesmo, de coração, de fazer as coisas para Deus. Quando a gente encontra esse amor, que foi esse amor que eu encontrei, de poder assim largar tudo, de dizer, meu Deus, eu te amo, eu quero isso para sempre e quero fazer tudo certo, quero procurar. E foi esse amor que me levou a deixar mesmo o meu sonho, aquele sonho lá da menina de interior, lá do interior. Foi esse amor que fez a tua transição. Sim, que fez a minha... Vamos lá. Essa parte aqui, ela é bem... vai tocar aí o teu coração, eu sei que você está preparada para isso, mas a perda do seu marido, o cantor Clinge, né, Clinge Araújo, afetou todo o estado do Amazonas por ele ser um artista conhecido nacionalmente e tal, né? Como foi lidar com a perda, com a ida do Clinge? Como é que as crianças viram isso? Foi bem difícil, né? Até hoje continua sendo difícil, né? Porque o Clinge realmente, ele aconteceu na segunda, fala assim, na segunda leva lá do Covid. Sim. Foi um dos primeiros artistas, né, que faleceram, assim, depois veio outros, vários, né, veio o Zezinho Correia, veio outras pessoas aí importantes para nossa cultura, e o Clinge, com certeza, o Clinge, eu era assim, além, né, de esposa, eu era muito fã, porque o Clinge, ele não tinha medo de nada, né, ele queria defender a cultura dele, o ritmo de Parintins, e ele foi um dos primeiros a tocar a toada em rádio, que não naquela época, né, que ele trabalhava ali nas rádios, não tocava toada, e ele foi quem levou a toada para a rádio, né, ele foi um dos, né, que levou. Então ele sempre lutou, a vida toda do Clinge foi lutando pela cultura, foi lutando pelo ritmo, foi lutando pelos artistas, era uma coisa que ele amava muito, ele era uma pessoa muito boa, meu Deus. E, assim, tudo que eu sei hoje, ele que me ensinou, né? Como artista, como pessoa, como ser humano. Porque ele era uma pessoa muito boa, ele é uma pessoa muito... Ele fazia coisas, assim, boas, que acho que nem eu consigo fazer. Só que acho que... E por isso que Deus amou tanto a vida dele, né? E antes dele falecer, ele aceitou Jesus, né? Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, que ele teve um encontro com Deus, ele teve um encontro com a palavra, né? E para mim isso é felicidade, porque eu sei que ele está no bom lugar, que ele está bem. Para mim eu fico muito feliz com isso, porque assim como Deus amou tanto ele, Deus amou tanto ele, levou ele, preparou a alma dele antes de morrer, amou tanto ele. E aí eu percebi que ali Deus também preparou a minha alma, mas para continuar aqui, né? E para fazer um trabalho aqui ainda, né? Que eu acho que eu ainda tenho o que fazer aqui. Muita coisa para fazer. Em relação aos filhos, eles sentem sim muita falta, meu Deus. Não dá nem para falar. Ainda. Sentem muita falta. Minha filha era muito apegada com ele, muito. Você sente muita falta do Sim, Clinge? Nossa, muita. O primeiro ano foi bem difícil, eu emagreci muito. Ainda é muito difícil, né? Porque o Clinge, ele não era só um marido, né? Ele era um pai, ele era meu empresário, ele era meu amigo.
E, tipo, ele era uma pessoa que eu vivia a vida do Clinge, né? Eu era uma braço direito, era tudo, 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 tudo. Tudo eu sabia da vida dele, tudo ele sabia da minha vida. Então, e assim, eu casei muito nova, com 17 anos, né? Então, a minha vida era ele. Tipo, quando ele foi embora, né? Quando Deus levou ele, eu senti muito. Foi um baque muito forte, porque aí eu tive que aprender a ser independente, porque, né, quando a gente se acostuma com alguém, né, quando a gente tem alguém ali do teu lado, você não se preocupa muito com as coisas. E quando ele foi embora, eu tive que me preocupar, que aí caiu minha ficha, assim, que agora é só eu e os meus filhos, agora eu tenho que dar conta de tudo, né? Mas eu creio, assim, que foi o que Deus estava planejando mesmo para minha vida, para o meu amadurecimento, né, para mim entender e também para mim chegar nessa fase de ser uma disseminadora do evangelho, uma divulgadora do evangelho, para me converter também, porque eu creio que nada que Deus faz é por acaso, né? Deus levou ele, salvou a alma dele, e eu tenho certeza que levou ele, porque realmente se ele continuasse aqui, ele não ia conseguir, né? Se libertar de tudo, né? Porque mas que eu tenho certeza que ele tá bem, ele tá. Isso eu tenho certeza. E essa é a minha felicidade, sabe? De saber que ele foi embora com Jesus, que ele aceitou Jesus, que ele pediu perdão pelos pecados, e tudo isso foi antes da morte. Então, para mim, é felicidade, sabe? Por isso que tem o ditado que pro crente morrer é lucro, né? Porque a gente quer realmente. Aqui é uma passagem, aqui é muito rápida, essa vida é muito rápida. E eu entendi isso. Eu digo, meu Deus, essa vida é muito rápida, então eu não vou perder tempo. Eu não vou perder tempo de divulgar o evangelho, de falar sobre Deus, de falar sobre a eternidade, porque existe uma eternidade, existe a promessa dele. Na Bíblia existe uma promessa que um dia viveremos eternamente com ele. Existirá um dia que não haverá pranto, nem choro, nem dor, e as coisas velhas já terão passado. E é sobre isso que eu falo. As minhas composições, algumas falam do livro de Apocalipse, que falam muito sobre isso também. Tem uma música aqui, Onde Sempre Eu Quis Estar. Você lançou no YouTube. Estou vendo que você está com o violão aí do lado. Você pode colocar o violão e mostrar pra gente um pouquinho dessa música? Essa daí eu não posso, porque eu não... Por que não pode? Porque eu não aprendi a tocar o violão. Mas você pode trazer, então, uma outra composição sua. Sim. Por favor. Tá. Pode ir colocando aí que depois a gente edita. Olha que bateu o dente. Tá bom. Depois a gente edita, né, Marcelo? Isso, eu edito. Então, aí você vai fazer esse louvor. Em seguida, eu vou te pedir uma mensagem para o teu público. Você pode com o violão mesmo fazendo essa mensagem. Tá bom, tá. Hã? Chegando no final já. Hã? Pode ir, Já, pois é. É só a música e a mensagem, tá? Tá, é o Vamos lá. verbo. O verbo, o nome da canção. Pode tocar. Já pode, né? Mantém. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. No princípio Ele estava com Deus, nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. No princípio Ele estava com Deus, nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ele lança fora. No amor não há medo, antes o perfeito amor
e as trevas não entenderam e nunca entenderão. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Yeshua, Yeshua. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vanessa Alfaia, que honra! Agora, para a gente fechar, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para o teu público, para os teus seguidores, que eu sei que você tem uma rede social. Sim, eu queria até pedir para seguirem aí meu Instagram, é Vanessa Alfaia Oficial, e o canal do YouTube também é Vanessa Alfaia Oficial. Lá eu tô sempre mandando mensagens, textos da Bíblia para você ler, para você estudar, mensagens sobre Jesus. Então segue lá, né, o meu canal e o Instagram também, Facebook é Vanessa Alfaia também, para você ficar aí por dentro do Evangelho. Amém? Muito obrigado, viu? Foi muito bom conhecer você e te entrevistar aqui nesse podcast. Amém. Que Deus te abençoe, nos ilumine, né? Fica à vontade para deixar a tua mensagem. Amém. Quero deixar uma mensagem para você não desistir aí, você que está aí em qualquer luta, em qualquer batalha, seja no trabalho, na família, em relacionamento, na vida sentimental, na vida espiritual. A gente sabe, né, que nesse mundo há muitas aflições, há muitas perseguições, seja qualquer pessoa, mas que existe uma luz no fim do túnel, que é a fé que Jesus nos deixou. Porque quando você tem fé, você consegue ultrapassar qualquer obstáculo, você consegue ultrapassar qualquer barreira, porque quando você tem fé, você acredita naquilo que Deus já tem preparado para você, você não acredita naquilo que você está vendo, naquele problema que você está vendo, naquela situação, mas quando você tem Jesus, você enfrenta as batalhas desse mundo, dessa vida, das forças, né, do mal, né? Porque nesse mundo há muito mal, muito mal. O mal, ele se torna, ele consegue entrar no coração das pessoas e usar as pessoas. Mas se você estiver firmado na fé do Senhor, tenho certeza que você vai superar, você vai ultrapassar e você encontrará a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Então, confie. Uau! Vanessa Alfaia, obrigado. Amém. Eu que agradeço. Esse foi mais um podcast Arrocha Manaus. A gente se vê, tem muito mais por aí. Show. Valeu. Fechou, e aí? E aí?